O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que dever dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, amados irmãos e irmãs, como eu disse no início, para celebrar a vida e não a morte, né? A vida de alguém que passou na nossa caminhada, passou aqui e deixou marcas profundas do bem e da vontade de Deus, de modo especial em sua família. Celebrar por alguém que passou na nossa vida é sempre reconhecer o quanto ele é importante. E é também um dos maiores presentes que nós podemos dar a quem já se foi, que mora no nosso coração. Eu costumo dizer muito bem, né, que a nossa igreja ela é muito agraciada e abençoada. Porque nós temos uma fé tão profunda na ressurreição. Por isso, o importante de rezarmos pelos falecidos. Para que nós rezamos? Por que nós, depois que aquela pessoa parte, nós passamos 7 dias em oração, não é isso? Completa os 7 dias, fazemos uma missa, um mês uma missa, lá vai 15 dias uma missa, um mês uma missa, dia dos finados, uma missa, quando completa ano, uma missa, vamos ao cemitério, acendemos. Por que tudo isso? É a nossa manifestação de amor a essas pessoas. Nós não abandonamos. Talvez alguns possam abandonar, enterrou lá e pronto, não sabe nem aonde, né, onde colocou, nada. O que é acender uma vela? É uma oração em ato. Quando nós fomos batizados, lá o padre diz, né, recebe a luz de Cristo, que o próprio Senhor seja o teu guia, agora e para sempre. Né? Diz assim. Então, quando nós acendemos a vela, não é preciso dizer nada. Só o acender a vela é uma oração em ato. Nós estamos dizendo que o Senhor ilumine os teus passos, que o Senhor te conduza neste momento. E por que nós rezamos pelos falecidos? Por quê? Isso é bíblico.
Lá em Malaquias nós vamos encontrar a história de Nabucodonosor que vai e leva o seu exército para uma guerra fora do seu território, para conseguir uma terra, conseguir, crescer. Porém, lá eles são derrotados e todo o exército de Nabucodonosor morre. E aquele que é o imperador que manda dizer para o rei: olha, venha buscar o teu exército, que você já perdeu a guerra, vem buscar o cadáver de cá e enterre para ele. Ele mandou buscar. Quando chegou lá estava o exército todo com muletos no corpo, em adoração ao deus Baal, daquele tempo. Então, Nabucodonosor, ele adorava o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E estes que morreram estavam ainda atrelados a um Deus que não era o Deus verdadeiro, o Deus que deviam professar a fé. E trouxeram. Quando chegou no território, Nabucodonosor ali proclamou um decreto. Todos do seu território deveriam usar roupas de saco e se jogar cinzas. Em que? Em reparação aos pecados daqueles que morreram, em estado de pecado. E durante um mês, em oração, para que eles pudessem ser purificados. É bíblico. Depois nós vamos encontrar também, de modo bem simples, singelo, o ato quando Lázaro morre. Que vai Marta e Maria, vai ao encontro de Jesus e diz: se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: olha, ele já ressuscitou. Sim, eu sei que ressuscitou. Não, ele está vivo. E aí Jesus chama ele e ressuscita. Então, a oração, o pedido que nós fazemos pelo nossos irmãos falecidos é para que eles possam contemplar a face de Deus. Muitas vezes a gente não entende, a gente só reza, pede a missa, acende vela, vai ao cemitério, mas alguém vai nos perguntar, a gente não, lá a gente não entende a nossa fé. Então, a nossa oração, hoje que nós estamos aqui rezando pelo nosso irmão João Ivo, por quê? Pedindo para que ele, há 5 anos, morreu. Quantos anos ele passou, no seu sofrimento, lutando, isso? Ali aconteceu a sua purificação. Deus perdoou o pecado. Porém, a sua alma ficou com a marca do pecado que ele viveu aqui. Deus perdoou. Então, as nossas orações é retirar esta marca. Por exemplo, em muitas igrejas, ou em casa mesmo, às vezes a gente tem um quadro. Pense no quadro na sua casa. Esse quadro ele é colocado para fixar ele. Em que a gente coloca para fixar ele? Um prego, alguma coisa. E alguém diz assim: olha, vamos ajeitar isso daqui, tira. Vamos ajeitar esta parede. Tirou o quadro. Aí eu pergunto, tirando o quadro, ainda fica alguma marca na parede? Fica. O prego. Disse: olha, vamos botar para ali, mas limpar esta parede. Ficou a marca ficou o prego. Tira-se o prego. E alguém diz assim: olha, para tirar, passa uma tinta. Passou. Ainda fica a marca do prego? Fica. E para tirar esta marca do prego, o que nós devemos fazer? Colocar uma massa ou então um cimentozinho ali, pinta de novo, pronto. Aí sai a marca, não é isso? Nós também somos assim. Deus, na sua misericórdia, no momento da nossa morte, ele perdoa os nossos pecados. Mas ficou esta marca. E só poderemos contemplar a face de Deus, que Deus é puríssimo, se nós também estivermos na pureza. E aonde nós vamos conseguir? Depois da morte, ainda acontece a purificação? Acontece. Nós encontramos na Bíblia a história de Nabucodonosor. Também quem nos ajuda nisso é Santa Catarina, de Gênova. Santa Catarina de Gênova diz que ela, quando criança, brincava com o irmão morreu. Ela cresceu, Santa Catarina de Gênova,
cresceu e ela sonhou um dia que estava numa sala e tinha ali uma criança chorando, com muita sede, suado, um calor, muita sede. E em cima do canto da parede tinha ali uma bacia cheia de água. E esta criança que tentava pegar e não conseguia, uma criança. E aí ela acordou, meu Deus, o que é isso? Lá ela lembrou, né, lembrou do irmão que tinha morrido. Ela disse, será que é meu irmão que precisa de oração? Aí ela começou a rezar, uma semana toda rezando pelo irmão. Quando passou a semana, sonhou de novo. Ali naquela mesma sala, aquela criança com a vasilha de água, a bacia nas suas pernas, batendo, bebendo, e a água, mesmo bebendo, batendo, a água ali continuava o mesmo volume naquela bacia. O que ela saiu aí como conclusão? Que a sua oração ajuda a aliviar a dor da alma. Por quê? Como é que a alma ela sofre? Né? Nós sabemos é aquilo que nós chamamos de purgatório. Purgatório não é lugar. O que é o purgatório, meus amados irmãos? Purgatório é o estado da alma. Por exemplo, nós temos estados. Nós ficamos tristes, ficamos alegres, né? Sentimos dor, é o nosso estado muitas vezes. Então a alma ela tem o estado do purgatório. Tem uma coisa que lá no interior, acho que aqui também, que às vezes nasce nas pessoas que a gente chama de furungo, né? Aí a pessoa diz assim, ó, para curar esse furungo, para sarar esse furungo, tem que fazer o quê? Tirar o carnegão, que o povo diz, né? Não? Tirar o carnegão, tem que furar, cortar, espremer, sair todo o carnegão, a pus todo, depois alivia. Pronto, ficou surado. Então é purgar. Então a alma, ela passa por isso também, o estado, que é o purgatório, onde purga-se o quê? Os pecados. E nós ajudamos através de uma missa, do acender uma vela, o terço, a oração, a visita ao cemitério. Então, isso daqui é bonito que nós estamos fazendo. A família hoje dá um grande presente ao seu João, né? E eu elogio muito as famílias quando elas se reúnem com os amigos, com a comunidade, para rezar pelo seu falecido, porque estamos ajudando a acontecer o estado do purgatório na alma da pessoa. Meus amados irmãos, rezar também por alguém que é tão especial na nossa vida é também a gente se sentir confortado por Deus. Por quê? Humanamente, nós não conseguimos, né, viver esse estado do luto. É muito forte para o ser humano uma separação. E mais uma separação definitiva, que a gente chama, né? E quem que nos dá o consolo? Quem nos ampara? Deus. E a leitura de hoje, muito bem, ela vem com isso. Quando nós encontramos Jacó, que nós sabemos hoje, as leituras essa semana todinha é como se fosse uma novela, uma continuação. A leitura ela já vem dizendo lá de segunda-feira, que Jacó teve um filho, o filho mais novo, e ele tratava muito bem esse filho, com muito cuidado, que era novo. Então os irmãos ficaram com ciúme e montaram emboscada para ele. Olha, queremos ir para a roça, e levaram o irmão. E no meio do caminho decidiram, por inveja, matar o irmão. Porém, ali ia passando um grupo, né, na carroça, e disse assim, o que vocês querem fazer o quê? Não, nós estamos aqui com esse escravo, queremos vender ele. E venderam o próprio irmão. E quando voltaram para casa, disseram para o pai que o irmão tinha morrido. Não foi isso que aconteceu? Lá, passando anos, eles, que foi ontem a segunda parte, lá ontem dizia o quê?
que eles passaram fome, veio uma grande peste ali na região dele, e eles sabiam que tinha um local, alguém, um rei, que ali tinha abundância de trigo, e eles foram atrás. Chegaram lá atrás, quem é que estava? Quem era o rei? Quem era? Aquele irmão que eles queriam matar e que venderam. E o irmão, ao ver eles, o irmão reconheceu. Eles não reconheceram o irmão. E ele disse assim, olha, agora eu só dou o trigo. Aí perguntou, vocês têm pai? Tem, ainda está vivo? Está. Vocês têm irmão? Outro irmão? Tem, mas se vocês trouxerem o pai e o irmão, vocês vão ganhar tudo isso. E eles disseram que não podiam. E aí o José começou a chorar e disse, sou eu, o irmão que vocês venderam. Eles ficaram espantados e José disse, não tenha medo, não vai acontecer nada com vocês. Vão lá buscar o pai, vão tudo e vocês vão ter abundância. Resumindo, nós, ao rezarmos por alguém, somos chamados também a nos preparar aqui na terra para quando chegar o nosso momento, a gente esteja purificado para contemplar esta face de Deus. E essa liturgia de hoje, ela nos mostra, em primeiro lugar, cuidado com a inveja. Muito cuidado. Por que que eles mataram o irmão? Queriam matar e venderam? Por inveja. A inveja, meus amados irmãos, ela faz a gente destruir muitas pessoas. E hoje, diante das redes sociais, muitas pessoas estão morrendo, né? Muitas pessoas estão morrendo por causa daquele ato de denegrir a imagem, de espalhar muitas vezes coisas que a gente não conhece. Outro momento importante que nós descobrimos hoje nesta liturgia, além de viver a nossa vida no olhar no sentido de ganância, de inveja, outra coisa importante, perdoar sempre. José, ele teria muito bem aqui o momento de se vingar, mas ele não fez isso, perdoou, né? Então são coisas importantes que nós devemos trazer para a nossa vida, nos preparando, para assim como seu João foi chamado, nós também, no momento do nosso chamado, possamos estar assim, também purificados. Então que a palavra de Deus hoje possa assim abrir o nosso coração e sentir algo importante, que o Salmo, o Evangelho de hoje, a leitura nos fala, né? José, quando foi chamado, vai, Jacó, quando vai, o Senhor fala com ele, Jacó, Jacó, eis-me aqui, vai para a terra, eu estarei contigo. Ó, Deus está sempre conosco, né? Deus está, e o Salmo de hoje, tão bonito a última estrofe, né? Nos fala o quê? Essa presença maravilhosa. Quando vos perseguirem na cidade, né? Assim fala assim, dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmar com o espírito generoso, né? O Salmo vem dizer assim, a salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflições. Numa perca de uma pessoa, humanamente nós não conseguimos superar a dor da separação. É Deus que nos ajuda. E quantos de nós já sentimos isso? O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende e protege contra todos os ímpios. Então, amados irmãos, tenhamos essa certeza de um Deus que nos consola, uma certeza que as nossas orações hoje, a missa, acender uma vela, ir ao cemitério não é à toa. Nós estamos ajudando nossos irmãos a contemplar a face de Deus. E, ao mesmo tempo que rezamos por esses nossos irmãos, nós também estamos nos preparando. Hoje a missa mostra isso. Que nos chama ao quê? A não sentir inveja. A não trazer no coração a ganância. E depois perdoar sempre. E ter a certeza que temos um Deus do nosso lado que nos faz vencer tudo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos